no último processo, transformamos nosso sistema de equações, nessa tabelinha, que é a tabela padrão do Simplex. E agora a gente pode aplicar o algoritmo do Simplex na sua forma tabular. Tá? Então, essa aqui é a primeira tabela. Então, aquela ideia que a gente fazia no Simplex analítico, de ficar transformando, né, o sistema de equações, o que vai acontecer é que, nesse caso, vamos acabar transformando essa tabelinha que está aqui. Então, essa aqui é a nossa tabela inicial. Vamos fazer as transformações nela. Claro, primeiramente, quando a gente tinha o nosso sisteminha, a gente podia falar na solução óbvia, que aqui no caso da tabela fica bem fácil de ler. Porque o que era a solução óbvia? Você fazia as variáveis não básicas iguais a zero, então x1 e x2 eram iguais a zero, você substituía no seu sistema de equações e via os valores das outras variáveis. Então aqui fica mais fácil de ler, porque qual que é a solução óbvia? Então as variáveis básicas são as x1 e x2 é zero, e quais são os valores das outras variáveis? Basta você ler aqui na coluna das constantes. Então x3 é 3, x4 é 4 e o x5 é 9. Tá? Então uma das facilidades do Simplex tabular é que a solução óbvia fica bem fácil de ler. Quando você pega a tabela, você sabe quem são as variáveis básicas, consequentemente o que não está aqui são as variáveis não básicas. Para obter a solução óbvia, soluções não básicas iguais a zero, e para você saber quais são os valores das variáveis básicas, basta você olhar aqui a coluna das constantes. Não só isso, né? Você também sabe qual que é o valor da sua função objetivo, né? Para essa solução óbvia. Porque, de novo, né? Essa aqui, essa equação zero, né? Essa primeira linha, ela indica para você, relacionado à função objetivo, a gente vê, né? Também, olhando aqui a coluna das constantes, que o valor da função objetivo para essa solução óbvia é o valor zero. Tá? Então, aqui é a solução óbvia e o valor da função, dado que você já tem a tabelinha aqui montada do Simplex, fica mais fácil de fazer a leitura. Ok, agora vem, né, o critério, né, como é que se faria a verificação, né, como seria o critério de parada, né, olhando a tabela. Então, de novo, é a pergunta para saber se você pode melhorar essa nossa solução que temos no momento. E o que você faz, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui a linha da função objetivo, que é essa linha aqui, né? A linha número da equação zero. Essa primeira linha que eu estou colocando aqui nesse retângulo vermelho. E o que você vai olhar agora? Você vai olhar se tem algum coeficiente, né, de alguma variável, ou seja, da variável x1, x2, x3, x4, x5, que tem um coeficiente negativo, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo. Então agora o critério de parada é assim, você vai pega a linha da função objetivo, né? Ou seja, da variável z, olha os coeficientes de x1, x2, x3, x4, x5 e verifica se tem alguns desse que tem um coeficiente negativo. No nosso caso a gente tem dois, né? Tem o menos 5 e o menos 2, né? Menos 5 é referente à variável x1 e menos 2 é referente à variável x2. Então deixa eu só explicar, fazer um paralelo com o que a gente tinha no caso do Simplex analítico. No analítico, a função objetivo estava escrita assim, né? Ele é 5x1 mais 2x2. Então, né, só para recordar, o que a gente fazia lá, naquela situação, a gente olhava se na função objetivo tinha alguma variável com coeficiente positivo. Tá? E aí sim a gente seguia. Por que aqui é negativo, né? Aqui parece, né, que mudou alguma coisa e agora eu estou querendo negativo. Porque vamos lembrar qual foi o processo para construir esse sisteminha aqui de equações. Esse sisteminha aqui de equações. O que você fez? Você pegou a função objetivo e colocou as variáveis tudo de um lado só. Então aqui ficou menos 5x1 menos 2x2 igual a zero. Tá? E é essa forma aqui que a gente está usando que vem para a tabela. Tá? Então, se no Simplex analítico a gente olhava a função objetiva dessa forma e perguntava se tinha algum coeficiente positivo, como a gente só inverteu aqui o lado, é a mesma coisa, só que agora a gente vai perguntar
se tem algum coeficiente negativo, tá? Então, esse é o paralelo que tem com o simplex analítico, tá? Então, só lembrar que todo o processo que a gente está fazendo aqui, ele vem, na verdade, do processo que a gente fez no simplex analítico, tá? Então, o que a gente está fazendo é uma cópia, a gente só está fazendo aqui de uma forma simplificada, e a simplificação vem do fato que a gente consegue escrever na forma de uma matriz. Tá bom, então esse é só um parênteses. Parênteses para quem acompanhou o método simplex analítico. Tá, então, agora o critério de parada aqui se resume a olhar se tem coeficientes negativos. Como vimos, né, nessa linha aqui do z, que é a nossa função objetivo, tem coeficiente negativo. Ó, tem o menos 5 e tem o menos 2. Ok. Então, esse era o critério de parada, né? Então, pensando assim numa implementação em linguagem de programação, o seu if, né? Seu critério de parada ali, ia verificar se tem coeficiente negativo. Tem, tá? A resposta é tem. Ok. Então, tem, quer dizer que a gente agora vai fazer uma transformação dessa matriz.